Fala orangotangos, Henrique aqui. No vídeo de hoje, aquele que vos fala. Quando se fala em animes mecha, muita gente pensa apenas em robôs gigantes trocando golpes e explosões destruindo cidades inteiras. Mas a verdade é que o gênero mecha sempre foi muito mais ambicioso do que isso. Ao longo das décadas, essas obras se transformaram em algumas das histórias mais importantes e influentes da indústria dos animes, utilizando guerras futuristas, tecnologia avançada e batalhas colossais para contar histórias sobre humanidade, política, evolução, liberdade, amadurecimento e sobrevivência. E talvez seja exatamente isso que torna o gênero tão especial. Por trás das máquinas gigantes, quase sempre existem personagens extremamente humanos enfrentando seus próprios conflitos internos enquanto tentam sobreviver em mundos destruídos por guerras e ambição. O gênero mecha ajudou a revolucionar os animes em diferentes épocas, criando algumas das cenas mais icônicas da cultura japonesa e influenciando praticamente toda a ficção científica moderna dos animes. E hoje vamos falar sobre algumas das obras mais importantes e marcantes desse gênero lendário. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos pro vídeo. A franquia Gundam é uma das obras mais importantes da história dos animes e praticamente redefiniu completamente o gênero mecha. A história original de Mobile Suit Gundam acompanha Amuro Rai, um jovem comum que acaba entrando no meio de uma gigantesca guerra espacial entre a Federação Terrestre e o Principado de Zeon após encontrar o poderoso Gundam RX-78A2. Conforme o conflito avança, Amuro deixa de ser apenas um garoto assustado e passa a enfrentar os horrores da guerra enquanto vê cidades sendo destruídas, soldados sendo descartados como ferramentas militares e pessoas inocentes sofrendo por decisões políticas tomadas muito longe do campo de batalha. O grande diferencial de Gundam foi transformar os robôs gigantes em armas militares realistas, tratando os Mobile Suits quase como tanques ou aviões de combate futuristas. Em vez de heróis invencíveis pilotando máquinas mágicas, Gundam mostrou soldados emocionalmente destruídos tentando sobreviver em conflitos brutais. Conforme a franquia cresceu, surgiram dezenas de séries, linhas temporais e personagens icônicos que expandiram ainda mais o universo da obra. Uma curiosidade gigantesca dentro do mundo mecha é que Gundam praticamente criou o conceito de Real Robot, mudando completamente a forma como os robôs eram tratados nos animes. Além disso, os famosos modelos Gunpla se tornaram um fenômeno mundial, com milhões de kits vendidos até hoje e até mesmo uma estátua gigante em tamanho real do Gundam construída no Japão. O segundo anime da lista é bem divisível na opinião do público. Darling in Franxx se passa em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade vive isolada em cidades móveis enquanto criaturas gigantes conhecidas como Clashosauros ameaçam constantemente sua sobrevivência. Para combatê-las, crianças são treinadas desde muito novas para pilotar os Franxx, enormes robôs de combate controlados em dupla. A história acompanha um garoto que perdeu completamente seu propósito após fracassar como piloto, até conhecer Zero Two, uma misteriosa garota híbrida extremamente poderosa e conhecida por ser perigosa até mesmo para seus parceiros. A partir desse encontro, os dois criam uma conexão emocional intensa enquanto enfrentam batalhas cada vez mais perigosas e começam a descobrir segredos sobre o próprio mundo em que vivem. O anime mistura ação, drama psicológico, romance e ficção científica de maneira extremamente emocional, fazendo com que as relações humanas sejam tão importantes quanto as próprias batalhas. Conforme a história avança, Darling in Franxx começa a explorar temas ligados à identidade, liberdade e sentimentos humanos reprimidos dentro daquela sociedade artificial. O relacionamento entre Iro e Zero Two acabou se tornando um dos romances mais populares dos animes modernos justamente pela intensidade emocional da narrativa. Uma curiosidade muito interessante é que o design dos Franxx foi propositalmente criado para fugir do estilo tradicional dos mechas militares, trazendo movimentos mais orgânicos e humanos para os robôs. Além disso, o anime foi produzido em parceria entre o estúdio Trigerian Pictures, reunindo animadores famosos por trabalhos extremamente explosivos visualmente. O terceiro anime da lista é um grande clássico. Neon Genesis Evangelion é uma das obras mais influentes, complexas e revolucionárias da história dos animes. A trama acompanha Shinji Ikari, um garoto emocionalmente fragilizado que é convocado pelo próprio pai para pilotar uma gigantesca máquina biológica chamada Eve e enfrentar criaturas misteriosas conhecidas como anjos, responsáveis por ameaçar a humanidade.
Inicialmente, Evangelion parece apenas mais um anime mecha tradicional, mas conforme a narrativa avança, a obra mergulha profundamente em questões psicológicas, filosóficas e existenciais. O anime trabalha constantemente sentimentos como solidão, medo de rejeição, depressão, abandono e dificuldade de conexão humana. Cada batalha representa muito mais do que apenas um combate físico, funcionando também como reflexo do estado mental dos personagens. Conforme os episódios avançam, Evangelion se torna cada vez mais psicológico e abstrato, criando algumas das cenas mais interpretativas e debatidas da história dos animes. Uma curiosidade extremamente importante é que os Evas não são robôs tradicionais, mas sim organismos biológicos gigantes cobertos por armaduras mecânicas, algo que revolucionou completamente o conceito visual dos mechas da época. Além disso, o anime utiliza enormes quantidades de simbolismos religiosos, filosóficos e psicológicos, fazendo com que fãs debatam e analisem a obra até hoje, décadas depois de seu lançamento. Seguindo para uma obra com um dos finais mais aclamados já feitos. Code Geass mistura mecha, estratégia militar e conflitos políticos em uma das histórias mais intensas e inteligentes dos animes. A trama acompanha Lelouch Britannia, um jovem brilhante que vive em um mundo dominado pelo gigantesco Império Britaniano. Após receber um misterioso poder chamado Geass, capaz de obrigar qualquer pessoa a obedecer suas ordens, Lelouch assume a identidade mascarada de Zero e inicia uma gigantesca revolução contra o Império responsável por destruir sua vida e transformar o Japão em uma nação oprimida. O anime ficou extremamente famoso pelas batalhas estratégicas e pelos jogos mentais entre os personagens, transformando guerras inteiras em enormes partidas de xadrez. Lelouch se tornou um dos protagonistas mais populares dos animes justamente por sua inteligência absurda, sua capacidade de manipulação e seus constantes conflitos morais. Enquanto as batalhas acontecem, o anime também trabalha traições, conspirações políticas e os sacrifícios necessários para mudar o mundo. Uma curiosidade muito interessante é que os robôs de Code Geass, conhecidos como Kingdom e Frames, foram criados para serem muito mais rápidos e ágeis do que os mechas tradicionais, funcionando quase como guerreiros acrobáticos em combate. O design dos Kingdoms ajudou bastante a dar identidade própria ao anime dentro do gênero mecha, principalmente pelas cenas extremamente dinâmicas de batalha. Para fechar a lista com chave de ouro, meu anime mecha favorito, Tengen Toppa Gurren Lagann é um dos animes mais explosivos, exagerados e inspiradores já criados dentro do gênero mecha. A história começa em um futuro onde a humanidade vive escondida em vilas subterrâneas sem sequer acreditar que existe um mundo acima delas. Tudo muda quando Simon, um garoto tímido que trabalha cavando túneis, encontra uma pequena broca misteriosa e acaba conhecendo Kamina, um jovem extremamente carismático e impulsivo que sonha em alcançar a superfície. Juntos, os dois iniciam uma jornada épica enfrentando inimigos cada vez maiores usando robôs gigantes conhecidos como Gunmen. O anime cresce de maneira absurda conforme a narrativa avança, começando com batalhas relativamente pequenas e evoluindo até confrontos em escala universal completamente gigantesca. Mas mesmo com toda a ação exagerada e a insanidade visual, Gurren Lagann é uma história extremamente inspiradora sobre coragem, evolução humana e nunca desistir mesmo diante do impossível. Kamina se tornou um dos personagens mais icônicos da história dos animes justamente por representar essa energia de seguir em frente independentemente das dificuldades. Uma curiosidade muito famosa é que Gurren Lagann ficou conhecido por possuir alguns dos maiores robôs já vistos nos animes, chegando literalmente a escalas galácticas e universais nas batalhas finais. O anime foi produzido pelo estúdio Gainax, que mais tarde daria origem ao Trigger, conhecido justamente pelo estilo visual exagerado e energético. O gênero mecha sempre foi muito mais do que apenas robôs gigantes lutando. Ao longo das décadas, essas obras criaram algumas das histórias mais emocionantes, filosóficas e inesquecíveis da indústria dos animes, misturando batalhas espetaculares com personagens extremamente humanos e narrativas profundas. Cada um desses animes possui uma identidade completamente própria, seja através das guerras políticas de Gundam, do psicológico de Evangelion, das estratégias de Code Geass, da emoção de Darling in the Franxx ou da energia absurda de Gurren Lagann. E talvez seja exatamente isso que faz o gênero mecha continuar tão importante até hoje, mesmo em meio a explosões, guerras espaciais e máquinas gigantescas. Essas histórias continuam sendo sobre pessoas, sonhos,
Medos é a eterna vontade humana de seguir em frente mesmo diante do impossível. E é dessa maneira que eu finalizo o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar com meu sonho aqui no YouTube. Obrigado por assistir.